E o que será que está acontecendo com a nossa Bolsa de Valores que atingiu o mesmo patamar de 3 anos atrás? Em 2019 ela atingiu 100 mil pontos pela primeira vez, depois disso ela atingiu a sua máxima histórica em 2021, chegando aos 130 mil pontos. Mas e agora, em 2022, o que aconteceu com a nossa Bolsa de Valores para ter caído tanto e chegar a menos de 100 mil pontos? Será que estamos vivendo uma crise ou uma oportunidade? E é sobre isso que iremos tratar nesse vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você deixar o like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que é um vídeo relevante, importante para ser divulgado para mais pessoas, e essas pessoas podem também se beneficiar com esse conhecimento. E agora vamos para o que interessa. Quando a gente fala que a bolsa está abaixo dos 100 mil pontos, a gente está se referindo ao índice Ibovespa, que basicamente é uma carteira composta pelas empresas que mais são negociadas na Bolsa de Valores. Isso significa que quanto mais negociações de compra e venda uma determinada empresa tem, maior a sua participação no índice Ibovespa. E quanto maior a sua participação no índice, maior o seu poder, maior a sua influência sobre ele. Diante disso, se pegarmos duas empresas com maior participação no índice, que é a Vale e a Petrobras, vemos que no último ano essas empresas tiveram uma queda significativa dos preços das suas ações, e isso reflete diretamente no índice. E além disso, temos dois fatores que têm impactado muito na queda do índice, e o primeiro deles é a inflação. Estamos vivendo um período de altíssima inflação, principalmente pelo aumento dos preços das commodities. Se a gente pegar como exemplo o petróleo, que aumentou absurdamente no último ano, esse aumento impacta diretamente no preço dos combustíveis. E eu vou te falar, não é só no Brasil que o combustível está caro não, é no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o preço do litro, se a gente fizer a conversão direta ali, sai mais ou menos R$10. Eu tenho certeza que você não está pagando R$10 no preço do combustível. Então a sua situação ela está melhor do que o norte-americano, que está pagando cerca de R$10 no preço do combustível. E o problema disso é o efeito cascata. Se o combustível aumenta, todos os demais produtos que precisam do transporte, que precisam de máquinas que utilizam combustível, também têm o seu preço reajustado. Você deve ter percebido que não é só o combustível que aumentou. O trigo aumentou, o açúcar, o milho e principalmente o nosso café. Todos esses produtos que precisam do transporte também tiveram seu preço reajustado nos últimos tempos. E todo esse aumento de preços em cascata gera também o aumento da nossa inflação. E para combater a inflação, uma estratégia direta que é utilizada é o aumento da taxa de juros. E é exatamente isso que a maior economia do mundo tem feito. Eles têm vivido a maior inflação dos últimos 40 anos. Eu estou me referindo aos Estados Unidos. E diante disso, eles estão sendo obrigados a aumentar as taxas de juros a níveis históricos para combater essa inflação. O aumento da taxa de juros é o segundo fator que está impactando diretamente na queda dos ativos da Bolsa de Valores. Pensa comigo, se os Estados Unidos, que é uma potência, é um modelo econômico, tem uma moeda forte, estabilizada, está aumentando as taxas de juros para combater a inflação, os outros países não iriam tomar essa mesma decisão? Não iam seguir esse modelo? Obviamente que sim. Eles precisam também aumentar as taxas de juros para se tornarem mais atrativos e competitivos, já que eles estão sendo comparados diretamente com a maior economia do mundo. Se a gente pegar o Brasil como exemplo, ele é um país que tem um risco elevadíssimo se comparado aos Estados Unidos. Então, para ele se tornar um país mais competitivo, mais atraente para o investidor estrangeiro, ele precisa ter alguma coisa que compense o alto risco. E geralmente é um juros elevado. Então, o Brasil precisa chamar a atenção do investidor estrangeiro aumentando as taxas de juros, para que o dinheiro do investidor estrangeiro ele tenha um poder de rentabilidade maior aqui no país. Se ele não fizer isso, os investidores estrangeiros retiram o dinheiro do país e investem em outro país que tem uma relação risco-retorno mais atraente. E é exatamente por isso que estamos vivendo um período de constantes altas da taxa de juros. E não parou por aqui, o Banco Central já anunciou que teremos novas altas até o final do ano.
Mas o que de fato acontece quando se aumenta a taxa de juros? Bom, basicamente o crédito ele fica mais caro. As taxas bancárias ficam mais altas, mais elevadas. Com as taxas mais elevadas, o nível de procura, de demanda para financiamentos cai. E essa queda ocasiona no desaceleramento da economia. Outro indicativo é que as pessoas elas passam a consumir menos. Se elas consomem menos, as empresas vendem menos. Se as empresas vendem menos, elas contratam menos pessoas. E se menos pessoas são contratadas, mais pessoas ficam desempregadas. E além disso, com as altas da taxa de juros, o investidor brasileiro ele prefere correr menos risco. Então o que eles fazem? Eles retiram o dinheiro de ativos mais arriscados e colocam o dinheiro em ativos de menos risco. Com a renda fixa pagando juros atrativos, o investidor pensa, poxa, em vez de eu correr risco na Bolsa de Valores, eu resgato o meu dinheiro, invisto na renda fixa, a renda fixa está me pagando mais de 1% ao mês, então eu prefiro manter a segurança com uma boa rentabilidade do que correr o risco de perder na Bolsa de Valores. E essa saída em massa de dinheiro da Bolsa de Valores também gera uma grande desvalorização do preço dos ativos. De um lado você tem muita oferta, ou seja, muita gente querendo vender. Do outro lado você tem pouca demanda, pouco interesse, ou seja, poucas pessoas interessadas em comprar esses ativos. Com a oferta maior do que a demanda, qual é a consequência disso? O preço dos ativos cai. E todo esse movimento no mercado financeiro vai gerando insegurança e medo nos investidores. Olha, isso é tão poderoso que foi criado um índice chamado de Fear and Greed Index, que basicamente é um termômetro que mede o nível, a temperatura emocional do mercado financeiro. Ele indica quanto o mercado está com medo ou quanto o mercado está ganancioso. Esse índice vai de 0 a 100 e atualmente está apontando para medo extremo. E o ponteiro está batendo ali nos 24 pontos. Tá, mas diante disso, o que devemos fazer? Bom, não sou eu que vou responder essa pergunta, eu vou deixar a resposta dessa pergunta para um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett. Ele diz o seguinte: tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. Disse aí o grande especialista nos investimentos. Então, diante do cenário que estamos vivendo, estamos diante de uma crise ou de uma grande oportunidade? Segundo Warren Buffett, nós estamos diante de uma grande oportunidade nos investimentos. Veja bem, a queda no preço dos ativos pode não necessariamente ser algo ruim. Muito pelo contrário, pode ser uma grande oportunidade de comprar ativos com oferta. É como se você entrasse no mercado para comprar um produto que você já está acostumado a comprar e você se depara com uma grande promoção no preço daquele produto. O que você faz? Você já está acostumado a comprar aquele produto. Todos os meses você vai lá e compra um pouco daquele produto. Quando você chega no mercado e encontra aquele produto pela metade do preço ou com um valor promocional, um valor bem atrativo, você com certeza irá comprar aquele produto e muitas das vezes você irá comprar uma quantidade maior aproveitando a oportunidade. Para exemplificar, vamos pegar dois ativos, duas empresas que compõem o índice Bovespa e analisar dois indicadores. O primeiro indicador é o P sobre L, que significa o preço sobre lucro da empresa. Esse indicador pega o preço da ação e divide pelo lucro da empresa nos últimos 12 meses. O resultado indica quantos anos o investidor terá o seu capital de volta ao investir nessa empresa. Quanto menor o resultado do P sobre L, melhor. Menos tempo o investidor recupera o seu capital investido. E o segundo indicador seria o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial da empresa. É a relação do preço do ativo sobre o valor patrimonial da empresa. Basicamente, ele informa se o preço da ação está cara ou barata com relação ao valor patrimonial daquela empresa. A primeira empresa que eu escolhi como exemplo é a Petrobras, que tem o PL atual de 2,41, mas se a gente visualizar o histórico, olha que interessante, ele está com um dos menores níveis nos últimos anos. Em 2020 ele chegou a ter um PL de 52, em 2021 3,48 e agora em 2022 2,4. Já o P sobre VP indica 0,83, ou seja, abaixo de 1 indica que
o preço da ação está barata. Está menor do que o valor patrimonial da empresa. Se a gente visualizar o histórico, a gente consegue visualizar que ele está no menor patamar desde 2018. O próximo ativo é o Banco do Brasil, que está com PL de 4,57. Segundo o histórico, ele atingiu um dos menores níveis dos últimos anos. Em 2021 ele estava com um valor um pouco menor do que está hoje, mas se comparado a 2017 para cá, ele está num dos menores patamares. Agora o P sobre VP, que indica 0,63, e no histórico nós também temos um dos menores níveis atingidos por esse indicador do Banco do Brasil. Ele está no mesmo nível que 2015, isso indica que o valor da ação está bem atraente. Para complementar, vamos analisar o PL do Ibovespa. Esse site aqui faz um compilado do PL de todas as ações que compõem a carteira do índice Ibovespa. E aqui podemos identificar que o PL da Ibovespa está no menor patamar desde 2001. Ele atingiu picos de 20 e atualmente está em 5,36. Viu só? É bem interessante, né? Tem empresas com boa oportunidade, mas não é uma recomendação de compra, é apenas alguns exemplos para você visualizar que existem empresas que estão com um valor bem atraente e que pode ser uma grande oportunidade para você ganhar com a valorização desses ativos quando o mercado voltar a ficar otimista. A Bolsa de Valores é um investimento de alto risco, mas o problema maior é a falta de conhecimento das pessoas. E muita gente investe na Bolsa de Valores, comprando ativos, no pior momento possível, onde esses ativos, o valor dos ativos estão nas alturas, quando o mercado está muito otimista. E segundo Warren Buffett, um dos maiores investidores da nossa história, ele indica para que você compre quando o mercado está com medo e venda quando o mercado está otimista, porque assim você ganha com a valorização dos seus ativos. Viu só? O conhecimento muda completamente o jogo. Então é exatamente por isso que eu gostaria de pedir para você deixar o like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que é um vídeo importante, relevante, que ele pode mandar para mais pessoas. Com certeza tem muita gente precisando desse conhecimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita para comentar aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.